Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Bom, esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Seguinte, pessoal. Hoje vou estar fazendo uma live com uma profissional e a gente vai estar abordando um tema que é a influência do caráter no nosso biotipo, no nosso corpo. A gente vai fazer 2 lives porque a ideia é vocês entenderem o que são essas características da nossa personalidade que influenciam e de que formas elas influenciam na forma do nosso corpo, por que elas influenciam desta forma. E numa segunda live eu vou vir aqui para contar qual o melhor treino para cada biotipo, tá? Então eu vou chamar aqui uma convidada especial para a gente estar falando sobre isso e entender um pouquinho melhor, tá bom? Deixa eu convidar aqui. Tanana. Como é que convida? Só um pouquinho, que aqui eu não tô acostumada a fazer. Aqui, peguei. Lives. Achei. Convidando a Leandra. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá, Ali? Tô bem. Bom, eu dei Tô uma... aqui, tô lutando aqui contra as adversidades. Aliás, são muitas, né? Em tempos de pandemia, a gente tem enfrentado bastante. Muito. Bom, Li, eu dei uma pequena introdução aqui sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de um assunto muito importante, muito complexo, então a gente vai tentar trazer aqui bastante conteúdo dentro do tempo que a gente tem, para primeiro esclarecer o tema que você já vai abordar aqui para todo mundo entender, e depois a gente poder falar sobre treinamento, para esses biotipos, sobre a influência desses traços de personalidade que você vai estar explicando, as pessoas vão se identificar, vão entender. E aí eu quero que você se apresente e quero que você possa introduzir aí um pouquinho do seu tema. Bom, meu nome é Eliandra, né? Eu sou psicanalista, eu já venho estudando há alguns anos aí a parte das emoções, né? A formação das emoções. Fiz aí uma faculdade de 3 anos, por conta da pandemia, tive que dar uma pausa. Em medicina tradicional chinesa, que tem toda uma filosofia oriental por trás, que traz explicações científicas, né, sobre a formação das nossas emoções. Fui ali, também fiz uma formação em naturopatia, que também me despertou muito interesse por essa parte da psicossomática e de toda a formação que a gente tem no nosso corpo e na nossa mente, como uma simbiose, né, no geral. Me especializei em análise corporal, né, que também é uma ciência que também traz aí a explicação do nosso universo mental e das impressões que isso traz dentro das nossas interações com o mundo. Que a gente vai estar falando um pouquinho disso hoje, dessas análises corporais, mental, e como que é essa transferência do que aconteceu com a gente. E aí que eu queria começar com você, para você falar um pouquinho mais de você e falar onde tudo começa, o que que é isso, o que que são traços de personalidade, onde começa isso, o que que você pode explicar um pouquinho para a gente? Bom, começar do começo, né? Todas as pessoas, nós nascemos sem uma personalidade estruturada. E isso vai começar ali se formar no nosso corpo a partir do momento da concepção, né? E como que acontece isso biologicamente? Vamos imaginar que a nossa interação com o mundo, o que as pessoas veem, o nosso corpo, o formato do nosso corpo, seria um processo de uma impressão 3D do nosso universo mental, de quais as características, ferramentas
e os nossos traumas e como que foi se formando ali as nossas emoções e isso vai se imprimindo, se registrando no nosso corpo físico. Certo. Né? E quando surgiu a oportunidade de nós fazermos essa live, eu achei bem interessante trazer isso, já para a gente linkar com as questões do seu universo, né? Que é, você trabalha com o corpo, com a saúde, com a imagem, justamente porque, veja bem, você imagina você ter uma casa bonita ali, uma big casa. E aí você resolver que você quer fazer uma reforma na fachada dessa casa. Você vai deixar ela bem bonita, a fachada vai estar do jeito que você quer, a cor que você quer, e ela esteticamente ela tá linda. Porém, as estruturas dessa casa e por dentro dessa casa tá tudo bagunçado e caindo aos pedaços. É a mesma coisa do nosso mundo psíquico, nosso mundo mental, o mundo das nossas emoções, fazendo analogia com essa casa, com o nosso corpo físico. Muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma bariátrica, né? Ela vai procurar essa operação, muitas delas não passam, por exemplo, com um profissional, né, um psicólogo, um profissional sério da área, né, da psicologia, para poder entender o porquê que essa pessoa ela quer fazer essas intervenções no corpo. E há muitos casos, por exemplo, de pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, elas fazem a bariátrica, que é uma intervenção agressiva para o corpo, né? E daqui a alguns, mais ou menos 3 meses, 4 meses, essa pessoa ela começa a engordar. Ela volta no seu formato original, e aí as pessoas se perguntam, o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi preguiçosa? Ela não fez a dieta? Ela não... Não, é porque o mundo mental dela, o corpo dela não foi formatado para comportar aquele formato. E ela não foi na aquela raiz nova do problema, né? Isso. Então, à medida que o mundo ele evolui e que as pessoas começam a perceber, e eu acho que esse momento ele está sendo de muita reflexão para todo mundo, para todos nós, que o mundo começa a se questionar, pera, não basta eu parecer algo, não basta eu procurar ter um formato, ter uma vida que as pessoas olhem e que elas achem bonito, adequado, sendo que o meu universo psíquico, o meu mental, ele não está acompanhando aquilo. Certo. E agora, com toda essa reflexão que nós começamos a fazer, hoje existem alguns movimentos aí por exemplo, de mulheres fazendo, tirando o implante de silicone. Sim. Né? Procurando reverter cirurgias que foram um marco aí na década de 90, 2000, foi um verdadeiro surto de pessoas colocando silicone, fazendo liposutura e tudo mais. Aqui a ideia não é demonizar, tá? Eu acho que assim, eu tenho minhas opiniões particulares em relação à intervenção cirúrgica, mas eu acho que em muitos casos ela é necessária e ela ajuda muitas pessoas. Eu acho que o que a gente está começando a introduzir o assunto aqui e trazer é que é muito mais importante do que um formato que talvez você imagine que agrada as pessoas e agrade a você. Muito mais importante é um mundo interno que faça você sustentar aquilo que você realmente é. Para que você possa ter saúde e consciência nas escolhas que você está fazendo. Uma cirurgia, ela não tem problema.
desde que ela seja feita e escolhida com consciência. E aí que entra a questão do autoconhecimento, que também é algo que está muito em moda, porém, precisamos fazer algumas ressalvas, né? Porque o autoconhecimento, ele não é tem gente que usa o termo, né? O autoconhecimento good vibes, outros os abraçadores de árvore e tudo mais. Porque está havendo uma confusão muito grande em relação a isso. As pessoas acham que elas usam uma ferramenta ali, que ela pode ser benéfica sim, porém ela não atua na raiz da questão, do problema. E aí as pessoas, elas continuam, psiquicamente, elas continuam fazendo a danada da maquiagem e se enganando. E aí, em algum momento ali da vida daquela pessoa, se ela não tem um autoconhecimento estruturado, seguro, feito a partir de um profissional sério, competente, para que ela realmente ela entenda e ela comece ali a compreender que ela é formada de luz e de sombra. Porque quando a gente faz um processo de autoconhecimento, né, sem a guiança de um bom profissional, o que acontece? A gente, como característica natural nossa, do ser humano, nós vamos só querer ter contato com aquilo que nos deixa confortável. E ter contato com aquilo que nos deixa confortável não é autoconhecimento. Exatamente. Porque o autoconhecimento, ele é justamente para você se colocar de frente com as suas sombras, para que você integre elas no seu ser, entendendo, praticando ali a aceitação daquilo, e que você compreenda que a sua história, ela tem uma beleza única. E que aquilo que é sombra, que você, às vezes, por uma crença limitante, ou por uma criação, ou por um processo ali de... Eu vou usar alguns termos, tá? E você vai me perguntando, né? Uhum. Uma pessoa que ela tem uma criação com superego, né? Com muito repressor, muito rígido, ela leva consigo muitas crenças cristalizadas que faz com que ela tenha muito esse conceito de certo ou errado. Então, desculpa te atrapalhar ali, só para trazer um pouco aqui para a galera entender, você está querendo dizer, então, que muitas, não só a forma do nosso corpo, mas muitas escolhas, né, que a gente faz com o nosso corpo ou no dia a dia, desde lá da infância, desde a parte uterina, e isso pode às vezes estar mascarado e a gente não percebe. Às vezes a gente carrega um padrão, seja um padrão físico, seja um padrão de costume, e que a gente precisa entender quais são eles para a gente poder trabalhar. Isso. Tá um pouco falhando, mas que eu estou no interior aqui, mas eu acho que eu consegui compreender o que você fez. É justamente isso. O que eu estou tentando fazer aqui é uma introdução para que as pessoas compreendam que, às vezes, a gente fala com a boca cheia. Eu tomei essa decisão. Nós vivemos num mundo de dualidade. Tá? A nossa limitação nesse planeta é a dualidade. O que é a dualidade? É os extremos. Bonito, feio, mal,
bom, ruim e bom. Tudo isso é dualidade. E a gente vive numa escravidão mental, onde a gente acredita que nós estamos tomando decisões. E dentro dessa estrutura de escravidão mental, nós não tomamos decisões de fato, porque nós temos, a nossa personalidade foi estruturada para nos defender de dores existenciais. Certo. Essas dores existenciais, a gente vai falar aqui de um período da vida onde o nosso sistema nervoso está sendo formado. Tá? E aí que acontece toda a mágica do negócio. Quando nós estamos lá no momento da concepção, tá? A partir dos 3 meses ali da concepção, na vida intrauterina, tá? Tá sendo formado o nosso sistema nervoso. Ali, dentro da vida intrauterina, não existe vou nascer. Ali há uma vida. E o universo daquele feto é a barriguinha da mamãe. Então, o que acontece? Olhando por essa perspectiva, ali eu já nasci, ali já é um mundo, ali já é uma vida. Só que a minha missão nessa vida, nessa primeira vida, antes de nascer para o mundo exterior, que seria, né, o nosso nascimento e a nossa vida aqui, nós interagimos e aprendemos a lidar com aquele mundo. Dentro desse momento, a criança ela começa a desenvolver mãozinha, ela começa a ter perninha, ela começa ali a interagir com o ambiente intrauterino, as paredes do útero, né? Com o líquido simbiótico, eu esqueci o nome, semiótico, né? E aí o que acontece? Vamos imaginar que, porque assim, a gente tem que entender que nós não estamos lidando com o mundo do jeito que a gente percebe que ele é. Aquela criança, ela está lidando com o mundo emocional da mãe. Dentro desse mundo emocional, ele vai mandar uma série de informações para esse útero que nem sempre ele vai estar quentinho, confortável e macio. Em alguns momentos, ele vai estar duro, hostil e frio. E isso, para aquele feto, ele vai interpretar como um ambiente, pera, alguma coisa não tá legal aqui, nesse momento. E aí, o que acontece? Vamos supor que uma mãe, ela teve ali, a gravidez dela veio no momento que ela não sabe quem é o pai, ou que ela está num momento financeiro muito difícil, agora na pandemia, né? A gente não sabe se vai ter emprego, se vai ficar doente, se não vai. Esse ambiente vai ter uma série de modificações hormonais no mundo dessa mãe, emocional, que vão despertar nessa mãe os mesmos hormônios e as mesmas sensações, por exemplo, de um momento de risco com a vida dela. Então, o que vai acontecer? Essa mãe, ela vai sentir que ela está sendo ameaçada, não porque ela está rejeitando aquele bebê, mas porque o ambiente dela externo está hostil, aquilo traz para ela uma sensação de ansiedade muito grande, aonde todo o corpo dela vai se preparar para fuga ou para uma questão de sobrevivência. Aquilo vai chegar no bebê como? Cortando a emissão da corrente sanguínea,
né? O fluxo sanguíneo dessa mãe vai diminuir, porque vai toda para o músculo dela, porque quando você está ansioso, você entra em estado de fuga, né? Ou de ataque. E aí o que vai restar para essa criança é um útero frio, um útero rígido e um ambiente hostil e doloroso para essa criança. Então, o que acontece? Essa criança ela vai entender, ela vai perceber o mundo, a interpretação que ela vai ter é que toda vez que ela se mexe, por exemplo, o ambiente fica hostil. Por quê? Se a mãe já está preocupada, a criança mexeu ali dentro porque ela tem impulsos involuntários, né? Ela ainda não está formada. E aí ela se mexeu e o útero a castigou, foi assim que ela sentiu. Ela interpretou. Ela interpretou dessa forma. Então, o que ela vai fazer? Ela fala, opa, é melhor eu não existir. Quanto menos eu existir nesse ambiente, melhor para mim. Então, você imagina o feto, o quanto que tem ali de energia, de neurônio, de coisas acontecendo, de hormônio, de sinapse neural. Ele vai pegar toda essa energia e vai concentrar onde? No único lugar que ele já consegue ter controle, que é a mente. Porque no processo de... eu vou falar um termo agora, depois quem tiver curiosidade se aprofunda. No processo de milenização, né? O que seria isso? Quando é formado o nosso sistema nervoso, do cérebro até embaixo, a gente tem uma bainha de mielina, que é a mesma coisa que um fio elétrico. Então, o que acontece? O único lugar que esse fio ele já começou a ser encapado é nessa região. É parte da cabeça. Então, o que acontece? Toda essa energia, tudo isso, esse poder de compreensão, de existência, vai para a cabeça. Essa criança, ela vai economizar energia para não se mexer, e ela vai ser uma criança ali que ela vai ser muito mental. Ela vai concentrar a energia dela nessa região. Isso. E aí, para fechar a questão, esse traço de caráter, ele vem através de uma primeira dor existencial, que seria a dor da rejeição. Por quê? Porque esse feto, essa criança, ela interpreta o mundo emocional da mãe, ela querendo ou não, tá, gente? Tem casos, por exemplo, que a mãe quer muito filho, e aí ela tem um medo absurdo dessa criança, por exemplo, vir a falecer, ela já teve ali um histórico de aborto e tudo mais, também cria esse tipo de ansiedade e também pode resultar nisso, tá? Então, não é uma questão de... Senão fica um monte de mamãe aí desesperado, ai, porque eu tenho que fazer isso, não. E outra coisa, esses traumas que a gente está falando, dessas dores existenciais, elas são extremamente importantes para a construção da nossa personalidade e da nossa interação com o mundo, tá? Então, a primeira dor aí, que é configurado nesse período, é a dor da rejeição, e o nome desse traço de caráter é esquizoide, tá? Quais que seriam as características desse traço de caráter? No corpo, porque a gente lembra que a gente está dizendo aqui que todo o nosso mundo mental ele é impresso no nosso corpo físico. As pessoas com traço, com pico de caráter de esquizoidia, né, muito alto, elas são pessoas magras, tá? São pessoas ali que têm o corpo alongado, longilínea, a cabeça grande, e as quinas do corpo são pontudas, tá? E qual que seria o recurso desse traço de caráter? Seriam pessoas que ela tem um medo muito grande de ser rejeitada, é uma dor existencial, às vezes a pessoa ela sofre com isso, mas ela não sabe interpretar que é isso.
Então, são pessoas tidas como tímida, fala pouco, não gosta muito de interação, tá? Elas não gostam de incomodar, elas preferem não existir literalmente, tá? São extremamente racionais, dá muito mais valor para a mente, coisas da mente, tá? Atividades de pensador, do que para o corpo. Eu vou fazer dessa forma, porque aí a gente já vai começar a introduzir para as pessoas começar a compreender o que tem a ver a minha vinda nesse bate-papo com você. Sim. Tá? Uma pessoa com esse traço, ela, por exemplo, se você é personal trainer, você querer convencer essa pessoa, por exemplo, com um pico muito grande de esquizoidia, raramente você vai vê-la numa academia. Não faz parte do mundo dela, porque a energia dela está concentrada para coisas mais intelectuais. O cara não vai pegar massa, o cara não tá preocupado com isso, ele vai olhar para a galera fitness meio tipo, que galera chata. Você pode ter certeza que você quer agradar esse cara, você convida ele para jogar xadrez, uma coisa, sabe? Tudo que é muito mais criativo. E se ele aceitar, provavelmente ele vai ter algumas características físicas, como você falou, e algumas dificuldades para, de repente, melhorar, aperfeiçoar, lapidar esse corpo dele, que é uma coisa que a gente vai falar num outro momento, que a gente chamaria, é muito parecido com um biotipo chamado ectomorfo, que são pessoas mais magras, longilíneas, com uma estrutura um pouco mais fina, enfim. E talvez seja depois para a gente ver alguma coisa ali que ele se encaixaria, talvez o yoga fizesse parte do universo dele, porque é algo que combina meditação, resistência e pá, e talvez fique legal. Mas, continuando. O próximo traço de caráter é o traço de caráter chamado oral, tá? Esse traço de caráter, ele é bem interessante, porque ele são várias lives para falar sobre ele, quem tem o pico desse traço de caráter, tá? Quando que acontece a mielinização desse traço de caráter, né? O momento da dor existencial desse traço de caráter. Vale lembrar para as pessoas que estão chegando agora e não conseguiram compreender ainda o que é esse processo de mielinização, é como se fosse pequenos traumas no decorrer da formação do nosso sistema nervoso. Medo. É como se a gente ficasse com trauma ali, fosse aplicado uma couraça, um recurso em cima de uma dor existencial. Tá? Que vai permear e vai moldar as nossas características de personalidade até o final da nossa vida. E que a gente carrega isso em forma de traços também físicos, né? Físicos, isso mesmo. Falando do oral, quando que ele acontece? Ele vai acontecer ali a partir do nascimento, tá? E no período da amamentação. Esse traço de caráter, qual que é o formato do corpo dele? Ele é mais redondinho, mais fofinho. Porém, ele tem vários recursos que eu vou falar depois de uma breve explanação aqui de como ele é formado, tá? Como eu disse, ele é formado na fase da amamentação e o que acontece com a criança nessa fase? Ela se comunica com o mundo externo através da boca. Por isso que criança bota barata, come tudo. Qualquer coisa. Porque ela está conhecendo o mundo. Através. Ela está entendendo como que o mundo funciona através da boca. E ali, a partir dos 3 meses do nascimento, ou do primeiro mês, até 1 ano e meio, mais ou menos, o que acontece? O que é muito comum?
a mãe, por mais que ela esteja ali numa relação simbiótica com essa criança, ela também não ela também está aprendendo a se comunicar com essa criança. Sim. Então, o que acontece? Essa criança é uma exposição, ela está ali chorando, 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 chorando. O que a mãe faz primeiro? A mãe pega essa criança e Dá coloca o seio, coloca o peito, coloca a mamadeira, que chupeta. não é muito... Mas ela vai dar alguma coisa na boca dessa criança. E aí eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Imagina que essa criança ela tá chorando ali porque tem um alfinete, ou tem a etiqueta, ou uma formiguinha, qualquer coisa que esteja na roupinha dessa criança e esteja a incomodando. Essa criança ela não vai parar de chorar e ela vai ficar ali sendo machucada, porque ela está no colo e a mãe está ali, né? Saculejando e colocando alguma coisa na boca da criança desesperadamente no intuito de atender aquela necessidade da criança. Porém, ela não poderia imaginar que essa necessidade ela não foi atendida. Então, o que a criança ela interpreta naquela situação? Eu fui abandonada. Então, a dor existencial desse traço é o quê? A dor do abandono. Porque é assim que ela interpreta. Vale lembrar que a dor do abandono, ela vai vir na criança de um modo mais forte, de maior ou menor grau, sempre. Não é por incompetência dessa mãe ou desse cuidador ou dessa cuidadora. Tá? Por isso que é importante a gente entender que nossas necessidades básicas, elas jamais serão todas atendidas. E isso olhando pelo ponto de vista da criança. É impossível de ser atendida. Então, o que acontece? A partir do momento que essa criança entendeu que ela foi abandonada, nós temos duas variações desse mesmo traço, tá? O traço oral, ele pode ser o oral da falta ou o oral do excesso. O oral da falta, ele vai ter ali uma característica no meio do peito dele, ele vai ter, é como se fosse um vazio mesmo. Você pega pessoas gordinhas, por exemplo, mesmo sendo homem, tá? Que não tem a questão do seio ali. Você olha no meio do peito, você vai ver que ele tem uma pequena... uma fenda, um vazio aqui, repartidinho, tá? Ele também terá ali formas mais arredondadas, mas ele não terá tanta dificuldade, por exemplo, em emagrecer quanto o oral do excesso. Por quê? O oral do excesso, a relação que ele vai ter com a comida, por exemplo, e quem seria esse bebê? É aquele que, a todo momento, no intuito de suprir a necessidade da criança, a mãe colocou muita comida. Então, o que foi registrado no cérebro daquela criança naquele período, naquela fase, a memória afetiva que ela tem, a sensação que ela tem com a comida, com tudo que vem na boca, e isso é importante dizer que vícios, porque a gente tem que olhar para o oral como uma pessoa que sempre quer mais. Nunca ela tá nunca está satisfeita. Não. E a gente ainda tem um pouco do perigo, porque isso também é um padrão de comportamento que existe até hoje, né, na fase adulta. A gente vê muito, às vezes, os pais falando assim com o filho: olha, se você fizer a lição direitinho, você vai ganhar um chocolate, você vai ganhar esse alimento. Sempre fazendo uma barganha, não porque a criança tem que entender que ela tem que fazer um ato em si que seja bom, porque aquilo é bom, mas porque ela tem que fazer porque ela vai ganhar uma recompensa. E geralmente essa recompensa vem sempre em forma de comida. De comida. E aí, o que acontece? Qual que é o grande quê da questão? Já para ficar de dica para as pessoas. Eu tenho um formato mais arredondinho, sou mais fofinha,
Porque a gente tem um outro traço de caráter, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que ele também é mais gordinho, ele tem dificuldade de emagrecer, porém ele é forte. Ele é um gordinho duro, sabe? Troncudo, que você olha para ele e fala, denso, é outra coisa. Agora, o oral não, ele é fofinho, ele tem um colo acolhedor. As pessoas, quando olham para o oral, porque ele é puro sentimento, ele aprendeu a se comunicar nos olhos, no olhar. Sabe aquele olharzinho do gato de botas? Que fica. Esse é a expressão do oral. Porque tudo para ele aprendeu a se comunicar, ele entendeu ali que, porra, se eu não saber me comunicar, se eu não conseguir me conectar, passar minha emoção para minha mãe, eu vou morrer. Eu vou morrer de fome, de dor, sei lá do que, mas eu preciso. Então, eles têm um recurso interessantíssimo, porque eles são ótimos comunicadores. É isso que eu ia te perguntar. Se também essa parte oral, em contrapartida, eles não utilizariam essa parte oral como uma ferramenta para poder se destacar, se comunicar, sobreviver. Total. Interessantíssimo, faz todo sentido. Total. Eles são ótimos comunicadores e eles têm algo mais importante ainda do que ser um comunicador. Eles são pessoas muito sentimentais. Eles conectam com as pessoas através da fala, mas com emoção. É diferente de um outro traço que a gente vai ver agora, no próximo, que eles também são bons comunicadores, só que eles são bons articuladores, eles são mais frios. E dentro dos 5 traços de caráter, a gente tem sempre um frio, um quente, um frio, um quente e um frio. Seria algo do tipo... Em questão de personalidade. Um pouco mais emocional, o outro um pouco mais racional. Seria algo do tipo. Isso. Vai ter essa alternância, tá? Em personalidades mais quentes e mais frias. Eu tenho uma pergunta. E aí... Tem uma pergunta também. Você falou um pouco da dor e falou dos traços. Não sei se você vai estar falando isso mais para frente, se existe isso. Mas existe também a possibilidade da pessoa pegar e utilizar esses traços como uma forma positiva? De forma positiva? O quê? Existe a possibilidade dessas pessoas pegarem esses traços que elas têm, ao invés de usarem na dor, como você falou, usarem de forma positiva? Que não seja na dor? Justamente aí que entra o encantamento dessa técnica, dessa ciência, né? Quem trouxe isso para nós... Começou ali com o Freud, que o Freud falou assim, peraí, não é só um corpo, existe uma mente. Aí ele já disse que não era só um corpo ali ou uma alma, que existia uma mente por trás daquilo tudo que nos constituía como ser. Veio o segundo cara que foi brilhante, que foi o William Reich. Ele trouxe toda a ciência dos traços de caracteres ali, e ele entendeu, ele começou a fazer uma pesquisa científica, e ele começou a identificar que grupos de pessoas com as mesmas características de personalidade traziam as mesmas características no corpo. Interessante. E aí veio um outro cara depois dele, que foi o Lowen, que trouxe isso, recursos sensacionais para a psicossomática, que começou a entender que, além do nosso corpo ele ser uma cópia, uma impressão fiel da nossa estrutura emocional, da formação da nossa personalidade e do conjunto dos nossos caracteres, ele também disse o seguinte: tudo que acontece aqui dentro, principalmente a doença, ela é criada pela nossa mente. Todas. Aí você me pergunta, como assim todas? Todas. O Covid, o câncer, a gripe, a cefaleia e qualquer outra. Elas são comunicação da nossa mente, da estrutura da nossa mente, para nos comunicar ao mundo externo que algo não vai bem. Uma metafísica.
Todos os nossos mecanismos de defesa, tudo que é nossa personalidade, desculpa, ela é formada por mecanismos de defesa. Sabe para quê? Para nos proteger do que nos dói. A estrutura do meu corpo, ela é assim por uma necessidade. E essa necessidade, essa função, ela é para nos proteger daquilo que nos dói, ou seja, da nossa dor existencial. Então, voltando à sua pergunta, eu posso usar como recurso? Você deve. Esses caras vieram para te libertar da escravidão da mente. É aquele lance que eu falei lá no começo da live. Você acha que está tomando uma decisão, mas na verdade você está acreditando numa historinha, uma balelinha que a sua mente criou como uma estratégia para que você se afaste do que te dói. Então, quando você, dentro de um caminho de autoconhecimento, estruturado, com um profissional sério, ele vai te colocar diante daquilo que você não quer ver. São as sombras. Para quê? Para que você compreenda o que te dói, para que você fala, porra, isso dói. E eu passei a minha vida toda mentindo para mim mesmo, porque se a minha dor, por exemplo, é do abandono, falando do oral, se o cara tem a dor, o pico de caracteres ali do oral muito alto, e ele tem a dor do abandono, então o que essa pessoa vai fazer quando ela estiver na dor? Quando ela achar que vai ser abandonada? Ela vai abandonar primeiro. Ela vai criar estratégias para poder preencher esse vazio existencial que ela tem, porque ela tem um vazio no meio do peito. Essa dor do oral é o quê? É um vazio. É a dor do abandono. E às vezes você pergunta para a pessoa e fala assim, mas o que você tem? Aí a pessoa, não sei, ela não sabe explicar. É um traço que as pessoas choram muito. E aí tem gente que chega num consultório, né, de psicanálise ou de terapia, enfim, e ela fala, eu não consigo lidar com o meu emocional porque eu choro muito. Galera, quem tiver esse traço de oralidade tem que chorar. Porque o choro por oral é quando você recarrega a sua bateria. É quando você enche de energia o teu corpo. Porque é um traço extremamente sentimental, emocional. É o traço que traz todos os seus sentir com um vazio absurdo. Então, o que acontece? O cara tá na merda. Acabou de perder o emprego, acabou de terminar um relacionamento, o cara tá se sentindo assim, o cocô do cachorro do bandido. O que o cara vai fazer? Ele vai comer. É isso que eu ia te falar. A galera que sofre de compulsão alimentar, não vamos generalizar, mas provavelmente deve ser a galera que tem esse sentimento de abandono. De oralidade, por exemplo, na dor. Ele não está no recurso, só que ele tem um recurso. E ele conhecendo esse recurso, ele pode usar isso para, igual você falou, para coisas positivas. Entendeu? Para ele brilhar, para ele comunicar um projeto, para ele conectar pessoas. No caso da rejeição, qual seria, por exemplo, antes da gente passar para o próximo, qual seria, por exemplo, no caso que ele não esteja na dor, qual seria, por exemplo, as coisas que ele poderia fazer de bom, utilizando esses traços? Do primeiro, da rejeição. O esquizoide. Eu acho importante salientar uma coisa, tá? A gente não pode confundir rejeição com abandono. Porque são coisas muito parecidas e as pessoas acabam fazendo confusão. A rejeição eu rejeito a sua existência. O oral não. O oral eu permiti
eu fui permitida existir, porém eu fui abandonada. Sim. Então são dores diferentes, Sim. tá? É que a gente não tinha falado da rejeição ainda. A gente falou ele na dor, mas agora que você está falando por exemplo, no caso do abandono, de forma positiva, o que ele poderia fazer, queria que você falasse um pouquinho no caso do esquizoide. Tá. Do esquizoide, qual que é o grande recurso desse cara? São pessoas extremamente criativas. Extremamente criativas. Você tem uma empresa, você contratou o esquizoide ali para poder, na parte de criação, e você criou um ambiente seguro, porque como ele tem medo da rejeição, talvez ele crie uma porrada de coisas legais, mas ele, na hora de executar, ele não consiga, simplesmente porque ele tem medo de apresentar a sua ideia Ser rejeitado. e ser rejeitado. Então, se você cria um ambiente bacana para o esquizoide, eles são pessoas inteligentíssimas, com poder para solucionar problemas de maneira racional absurdo. Mas, Oli, eles são... nesse caso, você falou, por exemplo, se uma pessoa de fora cria um ambiente confortável para, por exemplo, o esquizoide, mas a própria pessoa não pode criar ferramentas, gatilhos para que ela também se sinta confortável, porque senão ela vai depender sempre do outro para trazer esse conforto para ela, entende o que eu quero dizer? Como que uma pessoa pode criar esses gatilhos para ela também criar um ambiente para que ela se sinta mais segura, no caso, por exemplo, do esquizoide, que tem medo da rejeição? Tá. Tem uma coisa muito importante para ser falada. Primeiro, que nós não temos um só traço, nós temos picos, tá? Legal. Por exemplo, o meu mapa, né, a minha análise corporal, eu tenho 3 picos de traços de caráter, tá? Eu vou ter o oral, eu tenho psicopatia e tenho rigidez muito alta, tá? São 3 traços de caráter que, dentro da comunicação, tem um poder muito grande. O meu de esquizoidia, ele é um pouco menor. Então, assim, entendendo que nós não somos constituídos de um único traço de caráter, tá? Dentro da sua pergunta, o que você tem que entender? Que a partir do momento que o cara tiver na dor do esquizoide, ele vai estar completamente entregue às questões externas. Se ele tiver no recurso, ou se ele se conhecer, por isso que o autoconhecimento com responsabilidade é muito importante. Érica, eu entendi que eu tenho um traço, um pico de traço de caráter muito alto de esquizoidia. Mas espera aí, eu tenho outros recursos também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me recolher, eu vou criar aqui, vou colocar todo esse meu poder mental, essa criatividade num papel, vou montar um projeto, mas eu não estou na dor. Na hora de apresentar, eu vou usar o meu recurso do outro traço de caráter. Por exemplo, se eu tiver um oral. Entendeu? Entendi. Tá. Aí, voltando lá para o oral que a gente estava... A gente estava terminando o oral. E aí, o que acontece? Dentro do oral, a gente já entendeu que ele é mais fofinho, que ele tem um abraço mais acolhedor, traços mais infantis. Tudo isso é uma estratégia para quê? Para que as pessoas queiram ficar perto. Porém, a dor existencial é do abandono. Então, são pessoas que sempre vão querer mais, como traço de personalidade. São pessoas que adoram estar em grupo. Atividades em grupo, elas adoram. E elas têm esse recurso da comunicação, tá? Que é um recurso muito bacana. E elas têm ali a dificuldade de ficar sozinha. Então, em termos de treinamento, aulas em grupo, por exemplo, seria uma excelente estratégia para essas pessoas. Você coloca um oral na Zumba, minha filha, igual eu. Eu fui eu não gosto, eu detesto musculação, por exemplo. Uhum. Assim, eu gosto de atividades em grupo. Me colocou na Zumba, como eu tenho uma rigidez ali, uma psicopatia muito alta,
todo mundo está indo para a direita, eu estou indo para a esquerda. Mas eu tô numa alegria, tipo, ridícula, assim. O pessoal olha e fala assim, retardadinha ali, tá? É todo mundo para um lado e ela para o outro, mas está na alegria. Por quê? Porque está em grupo, porque está aparecendo, porque Sim. as pessoas estão apontando, estão sorrindo. Porque quando a gente fala do traço de oralidade, a gente não pode esquecer que é um traço emocional, que ele se conecta pelo lado da emoção. Então, o sorriso, o estar presente, fazer piadinha, fazer piada com oral é uma bosta, porque o cara não liga, entendeu? Se ele não tiver na dor, logicamente, né? Se ele não tiver ali no momento, ele não vai ligar. Ele é a pior pessoa para você fazer piada, porque ele gosta de interação, ele gosta de ser o centro das atenções. Porque quando ele está sendo o centro das atenções, ele não está abandonado. Oli, só uma coisinha. A gente falta, eu não sei se com 1 hora a live cai, tá? A gente tá quase acabando, mas se cair, qualquer coisa a gente volta aqui pra gente terminar os outros perfis, tá? Porque falta 3 ainda. Falta 3! É bastante coisa. Ai, tem que me controlar. Eu sou super tímida, eu começo com dor de barriga. Aí depois o negócio vai ficando gostoso, eu não quero mais parar. Tá. O próximo traço de caráter é o psicopata, tá? Qual que é o momento ali da mielinização desse traço, né? O momento da dor existencial do psicopata. Primeiro que a dor dele é a dor da manipulação, tá? E quando que ocorre esse momento aí? É de 2 anos, de 1 ano a 2 anos e meio, tá? É quando a criança ela começa a ter as primeiras interações com o mundo, tá? É quando ela começa a perceber que existe, ela está saindo ali do campo da mãe e ela está começando a fazer o movimento para ir para o campo do pai, dos cuidadores. É quando ela começa a perceber que existe mais pessoas a não ser a mãe. Isso. E nesse momento, dentro dessas interações, ela começa a perceber que há interesse. Que o que constitui as relações é o interesse. E aí ela começa a interagir com o mundo. É o momento que a criança está começando a fazer seus primeiros movimentos, ela está começando a fazer suas interações, seu bilu-bilu, ela está fazendo gracinha, caretinha, que as pessoas começam a olhar para ela e começam a estimular essa criança a fazer alguma coisa. E ela entende isso como uma manipulação. Ela já começa a entender que as pessoas não acham ela especial simplesmente por ela existir. Mas que as pessoas esperam algo dela. Sempre algo em troca, sempre Algo em troca. Por exemplo, a criança tá ali, bilu-bilu, fazendo gracinha. Aí, todo mundo rindo, brincando. No momento ali que o pai ou a mãe tá trabalhando, ou tá no momento, a gente não sabe, mas que ela não pode dar tanta atenção para essa criança, eles não dão. Aí a criança fica sem graça. Pô, eu fiz meu bilu-bilu, né? Fiz aqui beicinho e ninguém ligou. Tô sendo manipulado. Então, essa dor existencial, ela começa o quê? Criar estratégias para ela interagir com o mundo. Nesse momento, qual que é o lugar, né, do sistema nervoso que está sendo mielinizado? A gente já falou daqui do esquizoide, a partir daqui. A gente falou do oral, que é essa parte aqui dos bracinhos, que vem até aqui. E agora o psicopata, ele já começa aqui do final da costelinha para cima. certo. Sendo mielinizado, tá? Passando ali aquela bainha de proteção, que seria como se fosse a borracha ali que encapa um fio. Tá? Elétrico. Certo. E aí, dentro disso, essa criança ela já começa a ter controle dessa parte para cima
Então, como que isso vai ser impresso e vai ser formatado esse corpo? Ela vai ter uma aparência de um triângulo invertido. Como que é o rosto do psicopata? Queixo mais pontudo. Assim. Sorriso torto, igual esse aí. Conheça um traço de personalidade psicopata. Ombro mais largo. Em relação ao quadril. Tá? E em relação ao quadril. E ele é um cara muito engraçado, assim, é muito sensacional as estratégias dele para ele sobreviver a esse mundo dentro dessa dor. Ele é um cara muito articulado. Ele vai ser um cara, um exímio vendedor, tá? Ele vai ser um ótimo líder, porque ele tem argumentos e poder de convencimento para que as pessoas realizem por ele. Sim. É aquele cara que chama para fazer. Tá? E ele é um cara que convence. Persuasivo, né? Persuasivo. Aí lembra que eu falei que o oral ele é um bom comunicador? Sim. O psicopata ele é um bom negociador. Muito bom. Essa é a diferença. Então ele tem uma mente extremamente articulada. E ele é aquele cara que, sabe o Johnny Bravo? Sei. Ali é a personificação de um psicopata, entendeu? No corpo dele. É aquele cara que você olha na academia, ele tá fazendo aquela pose na frente do espelho, ele parece um funil. Perna fina e o tronco largo em V. Entendeu? E ele tem uma postura, porque ele parece. A estratégia dele é parecer forte. Uhum. A forma como ele se impõe, né? Isso. E ele tem um olhar totalmente compenetrante. É aquele cara que você olha para ele e ele tira a tua roupa. Ele te convence no olhar. Isso. Então, ele é uma personalidade fria, né? O oral é o quente, ele é o frio. E ele é um cara que você consegue até convencer ele a fazer uma musculação ali e tal, mas você vai ter uma certa dificuldade em fazer ele malhar a perna. Que quando eu for falar também dessas dificuldades, porque no somotipo a gente tem, né, esses perfis de corpo, né? Ampuleta, triângulo invertido, triangular, um pouquinho mais arredondado. A gente vai falar disso no outro dia, que eu vou poder falar como seria também o melhor treinamento para quem quer trazer esse equilíbrio entre os membros corporais, etc. Então, mas em termos de mente, que é o que você está falando, dá para entender aqui que ele vai estar mais disposto a treinar membros superiores e, além de ter uma certa dificuldade em desenvolver os membros inferiores, uma certa dificuldade em querer treinar os membros inferiores. E aí, alguma dúvida sobre o psicopata para a gente passar para o próximo? Não, tranquilo. Tá. O próximo traço de caráter, que é o quarto traço de caráter, é o masoquista. Tá? Eu acho importante salientar aí, geralmente eu faço isso no começo aí, para ninguém se assustar com os nomes dos traços de caráter, né? Que não tem nada a ver com patologia, que não tem nada a ver com doenças e nada desse tipo. São nomes científicos que esses profissionais que eu citei anteriormente, eles usaram como nomenclatura, tá? Pela questão da característica ali, mas não tem nada a ver com as patologias, nenhuma desordem mental. O masoquista, ele é o quarto traço de caráter, tá? A dor existencial desse traço é a humilhação, tá? E ele acontece quando passa aqui dessa parte debaixo da costelinha, só que como se eu tivesse de costa, tá? Sim.
na parte dos esfíncteres. Certo. É no momento do desfraude da criança. Controle seria. Tá? No controle, isso. Que seria a fase anal ali, tá? É no momento do desfraude mesmo, quando a criança ela começa a ter controle ali dos esfíncteres e a gente, né, a sociedade, toda a interação do mundo externo, começa a trazer essa criança para o piniquinho. E por que a dor dela é humilhação? Porque, veja bem, a criança ela está começando a ter controle dessa região, mas às vezes ela ainda não, ela não tem. E as pessoas espera dela, por exemplo, seu filho está ali e aí ele fez cocô na roupa. E aí o adulto, não estou dizendo que o adulto está errando, tá, gente? Senão vem um monte de gente aqui politicamente correta dizer que não deve, enfim, que deve ou não deve fazer. É normal. É normal que o adulto fale, poxa, mas por que você não fez no piniquinho? Né? Por que você não fez cocô no piniquinho? Porque você não pediu. E a criança, naquele momento, ela entende que ela frustrou o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador. E ela se sente humilhada. Porque, muitas vezes, ela realmente não percebeu que ela estava com vontade de fazer que deixou escapar. E aí, nesse momento, a criança, ela sente a dor da humilhação e ela começa a criar ali estratégias para ela viver nesse mundo, evitando essa dor da humilhação. Tá? Como é o momento que você está ali na sua parte anal mesmo, de segurar, o seu corpo, como ele vai ser desenhado? Ele vai ser um corpo que você olha para ele, é como se a energia daquele corpo fosse tudo para o centro. Mais retangular. Você olha para isso. Você olha para uma pessoa que tem um pico de masoquismo alto, ela é uma pessoa densa. É como se você estivesse olhando para uma panela de pressão. Ela é toda quadrada. Ela tem o corpo para quadrado. Dentro. Seria isso? Toda retida aqui dentro. O bumbum achatado, como se tivesse dado uma palmadinha. Por quê? Porque a dinâmica é justamente essa. A pessoa anda trancada. Com trancado. Se fecha, literalmente. Para não soltar. E como que essa personalidade ela vai se estruturando? Ela é uma pessoa que ela aguenta coisas difíceis. Ela aprendeu que ela tem que suportar. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela está acostumada emocionalmente a pegar todo o lixo das pessoas, o que as pessoas não conseguem resolver, as neuroses da família, da mãe, da porra toda, e ela coloca tudo nas costas dela porque ela suporta. Ela carrega, né? Ela suga, absorve. Isso. E ela segura. Esse cara, ele, por exemplo, ele tem uma dificuldade de emagrecer. O traço dele é mais dificultoso para emagrecer, porque geralmente eles têm, sim, intestino preso, eles têm uma incidência muito alta de intestino preso, principalmente se ele estiver na dor. Existe a possibilidade de ter um masoquista, ter um traço no físico que ele seja exatamente assim, um corpo mais achatado, mas é que ele não seja, assim, obeso, que ele seja magro, mas com o biotipo achatado, ou mais retangular, quadrado, ou não? Não, tem. É porque, assim, como a gente tem os 5 traços de caráter, em alguma região do teu corpo, por exemplo, ele vai aparecer mais. Por exemplo, outros traços do corporal, né? Do físico, sim, do masoquista. Geralmente, homens que têm aquela falta de cabelo aqui, sim, no topo da cabeça aqui, ele é um cara que tem muito traço de masoquista. Pessoas que têm... Eu tenho traço de masoquista. E não parece. Mas, por exemplo, quando você vai analisar a pessoa, você tá vendo que quando eu falo e eu mexo, eu não sei se aí tá dando para ver,
mas os músculos do meu rosto, eles são muito bem marcados. Sim. Tá vendo? Sim. Isso é um traço. No sorriso, a pessoa, quando ela sorri, você vê que tem tensão no canto do rosto da pessoa. A testa dela é uma testa mais franzida, entendeu? Então, não é só o corpo é mais quadrado. Por exemplo, a pessoa ela tem um traço de psicopata com o masoquista, aí você vai olhar, ela tem um triângulo invertido no aspecto aqui, no formato do tronco, só que ela não tem pescoço. Quando você olha para ela, que nitidamente parece que ela está carregando uma mochila. Trapézio mais saltada, tensionada aqui, né? Região. Denso, sabe? Então, assim, ele se revela em várias partes do seu corpo. A sua perna, ela vai ter um aspecto gordinho ou mais magrinho, ela vai ter um aspecto quadrado. Entendi. Você pega o aspecto do masoquista, do psicopata, é um triângulo invertido, é aquela canela fina que vai engrossando a coxa. Sim. Você pega do oral, ele é aquela perna, a pessoa pode até não estar com sobrepeso, mas ela tem... E o tônus muscular é diferente, ela é mais fofinha. Mais fofinha. Ela tem dificuldade de ter densidade, acaba ficando mais... E aquele aspecto. E o masoquista, ele é aspecto de força. Você vai olhar para ele e você vai ver que ele aparenta ser uma pessoa forte. E realmente ele é. No mundo emocional, cara... No campo do somatipo, a gente chama isso de endomorfo, que é uma pessoa que ela é forte, ela tem músculo, mas ela tem um pouco mais de gordura no corpo. Então, é uma mistura de músculo, mas também se deixar, ela ganha gordura com um pouco mais de facilidade. Isso, justamente. E aí, qual que são os recursos desse cara? Ele tem, bom, eu já falei que as características psicológicas, emocionais dele é capacidade de suportar coisas difíceis, eles são muito fortes, eles são muito lentos, tá? Então, se você vai dar, por exemplo, para ele uma atividade que exige uma agilidade... Já não é com eles. Já não é com ele. Ali entendeu? Seria uma musculação e de aeróbico, um aeróbico cíclico. Por exemplo, uma esteira contínua, nada que tenha mudanças bruscas de direções, coordenação, nada muito exagerado. Não sei se o CrossFit, eu não entendo muita coisa, mas talvez ali, não sei. Não. O cara vai ter que dar uma ralada ali, porque como cross, essa mistura de valências físicas, pode ser que ele se sinta um pouco incomodado, porque é muita coordenação. Mas porque eu vejo até pelo Arthur lá do Big Brother, né? O crossfiteiro. Ele é um cara que ele aparenta ser forte, eu acredito até que ele tem ali, né, a força dele, mas ele não é bom, por exemplo, para resistência e agilidade. Na verdade, assim, né? Ele tem um corpo, um perfil mais atlético. A gente pode falar de um corpo forte, certamente ele não seria. É porque como, no geral, as pessoas assimilam todo mundo que tem um pouquinho de musculatura ou que aparenta ter um corpo mais atlético, ele tá mais para quase masoquista do que para... Masoquista? Não, o outro que é triangular. O psicopata. O psicopata. E ele tem... A psicopatia, com certeza, ele tem. Vendo a análise psicológica dele, realmente. Mas um perfil bacana para todo mundo conseguir visualizar. Quem seria uma pessoa que você olha, você vê um traço muito grande de masoquismo? A Dilma Rousseff. De masoquismo? Masoquismo. Ela tem um traço fortíssimo de masoquismo. Ela é uma pessoa que ela suporta grandes pressões. Ela é muito boa com processo. O corpo dela é todo estruturado. Se você lembrar do corpo dela, ela é toda quadradinha. Ela é o masoquista perfeito. Claro. O oral, por exemplo, a gente, para as pessoas terem um bom exemplo aí, seria o Jô Soares. Total sentido.
Aí, vamos lá. Então, eles são bons com processo, num trabalho que daria bem para eles Planejamento. método, processo, planejamento, entendeu? E eles um cara que ele consegue finalizar. Como seria? Olha só que interessante. Você pega ali o esquizoide, ele vai bolar a ideia. O esquizoide bolou a ideia. Ele passa para o oral. O oral vai vender, vai comunicar a ideia. O psicopata, ele vai vender a ideia. O masoquista, ele vai fazer o processo para essa ideia acontecer. E o rígido, que é o próximo, vai executar. Okay. Falando do rígido, que é o último traço de caráter ali, ele acontece quando já chega na genitália, tá? E no restante das pernas. Por volta ali dos 3,5 até 5 anos de idade. Tá? Quando os especialistas chamam o momento do choquinho mágico, que é na parte da genitália. Uhum. É quando está vendo ali uma explosão de hormônio nessa parte, porque a bainha de mielina ela está sendo encapada, a criança ela está tendo o controle do corpo dela, ela já mexe ali, ela fala, senti um negocinho diferente. E isso não tem nada a ver, gente, que a criança está com desejo sexual, nada disso, tá? Não vamos confundir alhos com bugalhos. É só que ela já começou a perceber que ali na genitália dela existe uma sensação diferente, uma cosquinha diferente, tá? Quando que acontece esse momento dessa dor existencial? Qual que é essa dor existencial? A dor existencial do rígido é a traição. Qual seria o exemplo para poder ilustrar esse momento dessa dor? É quando a criança começa a perceber o mundo em pares. Ela já foi ali, ela já entendeu que tem mais pessoas do que a mãe dela. Ela já foi e ela está no campo, muito mais no campo do pai do que no campo da mãe. Sim. E ela começa a ver que o pai tem a mamãe, o titio tem a titia, o cachorrinho tem a cachorrinha, o galo tem a galinha. Então ela começa a entender que todo mundo tem um par, mas ela não tem. E aí o que ela faz como estratégia de sobrevivência? Ela elege um par. No caso do menino, ele elege a mãe como o seu par. No caso da menina, ela elege o pai como o par. Em contrapartida, o mundo adulto acaba incentivando isso na criança. De várias formas. Você é minha princesinha. Você é o meu príncipezinho. Meu namoradinho. E aí a criança começa a tomar, né? Crescer ali e ela fala assim, tô com meu par. É a hora que a criança, dentro de um shopping, ela começa a querer andar no meio do pai e da mãe. A menininha já começa a brigar com a mãe ali, né? Que, como Freud explicava, o complexo de Édipo, ele tá mais forte nessa hora, que ela já começa a criar asas ali e fala assim, não, ela é minha, né? O menino fala, a mãe é minha, a mulher é minha. E o pai, a menininha fica, o pai é meu marido, meu namorado. E aí, os adultos, não de uma forma intencional, acaba achando bonitinho e acaba incentivando isso. Só que tem um detalhe. Quando chega a hora de dormir, a mamãe dá um beijinho no filhinho. E vai dormir com o papai. Vai dormir com o papai. Mesma coisa a menininha. Ela é princesinha do papai, mas na hora de dormir, dá um beijinho na menininha e vai dormir com a mamãe. E aí a criança sente a dor existencial da traição. E exclusão também.
traição, exclusão. É o mesmo sentido, dentro da nomenclatura. E aí a estratégia desse traço de caráter, que vai começar a se formar ali, é que ele nunca mais perca. Para ele nunca mais ser excluído ou nunca mais ser traído. Competitividade, no cara. O cara é extremamente competitivo. Aí tá o CrossFit. Aí é bom para ele. Eles são ágeis, extremamente ágeis. Eles são fortes, tá? São proativos e são pessoas executoras. Aquelas que eu faço, o meu é melhor, ninguém faz melhor que eu. Então, é um traço de personalidade que, se ele tiver na dor, ele é um traço de caráter que ele faz um estrago grande. Você pode dar um exemplo, por exemplo? Quando na dor, ele se sente trocado, que tipo de reações ele costuma ter? Eu vou falar a característica desse traço de caráter, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai uma porrada de gente vai entrar em desespero aí. Ok. Mas é um traço de caráter, por exemplo, que ele tem várias situações de traição ao longo da vida. Seja ele o traidor, seja ele o traído. Por quê? Porque ele chama essas situações para ele, porque ele vai triangular em tudo. Por exemplo, são pessoas que não conseguem confiar de jeito nenhum. São pessoas que vivem indecisas, não conseguem escolher. São pessoas que estão numa profissão, para uma transição de carreira, elas sofrem pra caralho. Gente, ainda bem que passou das 10h20, que eu falei palavrão. Eles vão sofrer por quê? Porque a dificuldade vai ser grande em deixar uma coisa para tentar a outra. Ele vai querer sempre estar meio que seguro de um lado. Seguro dos dois lados, no caso, né? Eles têm que ter opção. E aí, levando para os relacionamentos, eles têm que ter opção. Entendi. Porque se eles não confiam, e se eles têm o medo de ser traído, se eu tô na dor, o que eu faço? Eu traio primeiro, pego uma pessoa ali para deixar como opção, e se caso que eu estou me abandonar, eu tenho uma outra opção ali esperando por mim. Você deu um exemplo muito bom. Eles traem primeiro, ou seja, a ação, porque eles são de executar. Então, antes de acontecer, eles executam. E fisicamente, Li, quais são os traços? Fisicamente, como eles estão, o momento da mielinização deles ali é no momento de uma explosão hormonal e da parte sexual mesmo, né, da genitália, e tem muito hormônio sexual envolvido, eles são, os traços são mais harmônicos, eles têm muitas curvas, sabe a Barbie? A famosa ampulheta. São extremamente sensuais, eles têm traços mais sensuais e atraentes. Um casal como exemplo é o Brad Pitt e Angelina Jolie. É um casal extremamente rígido. Harmônico. Traços mais harmônicos. É aquele pessoal ali que a pessoa olha e fala assim, ai, eles têm um quê mais sensual. Gente, eu tô na chácara, tem 27 cachorros. É impossível agora. Mas a gente tá te ouvindo, fica tranquilo. Pode continuar, a gente tá te ouvindo. Tá, eu até perdi onde eu tava. Eu tava falando da parte física deles. Isso, eles são extremamente atraentes, sensuais, cheios de curvas, traços mais harmônicos, são os mais bonitos da turma. Ok. E no caso, por exemplo, da questão do corpo para o exercício físico, são pessoas que vão curtir pra caramba o mundo estético. E vão sempre... para eles é muito importante a aparência. Tá sempre cuidando.
Isso. Entendi. Oli, agora, como que essas pessoas podem identificar isso? Somente com um profissional que, que sabe dessa análise? Eles podem tentar fazer ou não? Tem que ser sempre uma pessoa com um olhar de fora? Como que funciona isso para a pessoa entender? Para fechar, o que, que acontece? A análise corporal hoje, ela tem que ser feita por um profissional, justamente por aquele motivo que eu falei lá no começo da live. A pessoa, se ela tentar fazer isso de modo autônomo, sozinha, a tendência dela é mesma coisa de arquétipos e tudo mais. As pessoas, elas se identificam com as partes legais, Sim, dos traços e elas não conseguem ter contato com as sombras, com as dores. E aí ela não consegue, não. de fato, usar esse recurso e ela não consegue ir muito além, entendeu? Então, hoje você encontra vários profissionais muito bons, né? Eu fui formada por uma escola aí chamada O Corpo Explica, né? Eu sou certificada por eles. E tem vários profissionais aí formados na área que fazem trabalhos maravilhosos. E o psicanalista também, quando ele tem esse conhecimento da parte, né, bioenergética e de análise de traços, também ele consegue te ajudar. O que eu posso dizer para você da análise corporal dessa ferramenta é uma ferramenta que ela, de uma maneira muito rápida, ela consegue te entregar um conteúdo para que você consiga dar um up na sua vida bem grande, num curto espaço de tempo, porque ela atua, ela procura de forma efetiva a raiz dos seus problemas, ela não maqueia. Então, ela atua ali na raiz e aí ela tira você da dor e te dá recursos, te dá ferramentas para que você consiga acessar os seus recursos e viva de uma maneira muito mais saudável e feliz. Ah, muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer, né, bastante coisa sobre esses traços, não somente na parte do físico, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais disso numa próxima live, porque assim como a pessoa pode procurar potencializar, né, os recursos dela de acordo com o traço, tem que trabalhar a parte de dor, mas assim, se ela quiser mudar também o corpo dela, mudar no sentido não de mudar como você falou lá no começo da live, mudar por pressão, mas por algo que ela queira melhorar, porque ela queira trazer uma harmonia, um equilíbrio. A gente tem isso também dentro da fisiologia, dentro da anatomia, os somatipos. E aí, numa próxima live, eu vou estar falando de qual a melhor estratégia em termos de treino para melhorar de acordo com cada traço. E muito legal também saber a disposição de cada personalidade aqui em relação ao exercício físico. Eu nunca mais vou olhar os meus alunos que eu atendo da mesma forma, porque eu vou começar a observá-los também. Isso é muito bom para que a gente possa atendê-los de forma que também seja não somente o que eles precisam, mas o que eles gostam. Então, eu tenho uma aptidão para atividades em grupos, ou eu gosto de atividades mais desafiadoras. Por que não incluir isso para que ele entre dentro do recurso dele, né? Seja potente dentro do recurso dele. Assim, quando você consegue unir esse bem-estar psíquico, mental, você consegue tomar decisões muito mais conscientes e você vai perceber que os seus traços, não importa quais são, eles também foram estruturados para te trazer um melhor resultado. Seja ele dentro da sua alimentação, da sua melhor forma física e na sua vida como um todo. Então, é importante trazer esse conhecimento, porque seja um personal, seja uma nutricionista, quando ela tem aproximação com esse tipo de informação, ela traz uma estratégia personalizada, porque nós somos seres únicos, Sim, né? com certeza. Então, ela vai trazer uma estratégia personalizada dentro do universo muito mais fácil de assimilar e as pessoas e com menos sofrimento. Sim. Então, me coloco aí à disposição para uma próxima, que aí a gente fala para a questão do resultado, voltado ao resultado, seja para emagrecimento ou para ganho de massa, e até mesmo questões aí como autossabotagem
que é muito interessante, sequência emocional, que é um assunto aí bem dentro, voltado aí para a psicanálise, e que traz ferramentas e recursos também muito importantes para que as pessoas consigam atingir esses resultados de uma maneira muito mais saudável, feliz e leve, que eu acho mais importante. É um todo, né? Por isso que você falou uma coisa que a gente que é da área da saúde, a gente sempre está falando isso para o nosso paciente, aluno, que a gente trata, né, o nosso paciente, o nosso aluno, como uma pessoa única, porque realmente ela é. Primeiro, não só pelas suas características físicas, mas pela sua rotina, pelo seu estilo de vida, pela forma como elas enxergam o mundo, como você falou, toda essa forma de enxergar o mundo começa lá na vida uterina. Então, a gente tem as nossas formas diferentes de enxergar o mundo, também de receber essas informações. E esse trabalho junto com o nutricionista, com o psicólogo, com análises que faz com que a pessoa cada vez mais entenda realmente quem ela é, como que ela funciona, o que precisa ser trabalhado. É um trabalho que eu sempre falo, eu adoro trabalho interdisciplinar, porque quando a gente trata a pessoa como uma coisa só, né, fica vago. Quando você trata ela como um todo, você sabe que está conectado, né, mente, corpo, alma, espírito, fica muito mais fácil dela obter sucesso, seja qual for o objetivo dela. E é isso, Li. Acho que você falou tudo. Vou deixar salva essa live para quem quiser depois ver com mais calma, para quem não pegou no começo, quem quer saber o que é isso. E eu fico à disposição também para a gente voltar aqui e falar sobre isso, sobre autossabotagem, só como funciona a mente, e falar um pouco mais dentro do universo em que eu trabalho, que é o esporte e a atividade física. Eu agradeço. Quem quiser saber mais, eu estou criando alguns conteúdos ali. Minha vida é meio complicadinha. Deixa seu perfil aqui, seus contatos. Isso. E aí lá no Eliandra Soares 03 vai ter bastante coisa, fundamentos e informações em relação a todo esse universo. Obrigada, tá? Muito bom, eu que agradeço. Tem uma ótima final de sexta-feira e a gente se fala mais, a gente vai se encontrar mais aqui. O papo foi muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.